meu avô, saudoso Cláudio Honor José dos Santos, foi um auditor fiscal e eu cresci ouvindo falar do sindicato, então é com muito orgulho que eu represento ele aqui nesse momento. E vamos ver aí, acho que no debate a gente consegue mais responder essa pergunta se devo antecipar ou não, que eu acho que é particular de cada um, depende de onde a água está, né, Juque? Mas vamos primeiro falar uma coisa que eu quero provocar um pouco vocês, se a gente falar sobre um pouco de planejamento financeiro e educação financeira. Bom, um grande legado que o século, um dos grandes, né, que o século XX e o XXI tem deixado aí para a gente é a questão da longevidade. Estamos vivendo mais, né? Isso é uma dádiva para alguns, com certeza, tem muita gente feliz aí por viver mais, e um problema para outros, né? Por quê? A questão do endividamento no Brasil é um negócio muito sério, né? As pessoas, tem muitas famílias endividadas, e isso prejudica um pouco o viver, né? Então, assim, falando um pouco de educação, e aí, lembrando de Evelyn, que a gente estudou junto lá atrás, a gente aprendeu muitas coisas na escola, não é isso? Eu sei citar todos os planetas do sistema solar, a partir do Sol até o último. A gente sabe falar todas as preposições, citar, sei lá, tabela periódica, né? o Sol, o sal, o cloreto de sódio, mas nunca nos foi ensinado sobre educação financeira, né? Infelizmente, a gente não tem educação financeira na nossa grade escolar ou curricular, e eu que fui por essa linha, né? Mesmo eu que estudei a área de finanças, né? Graduação, pós-graduação, graduação no exterior, não estudei educação financeira, né? Sei porque foi a área que eu escolhi para me dedicar, para estudar e tentar fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, né? Devolver um pouco para vocês de uma coisa que a gente acaba não estudando muito. E a educação financeira, a gente vai falar um pouco sobre isso, ela é muito importante. Por quê? Primeiro porque eu acho que traz a gente para a consciência, né? Eu acho que isso é o mais importante. Você passa a ser, né, protagonista da sua vida. Então, quando você traz para a sua consciência o que é aquilo, você tem consciência do uso de um cartão de crédito, de tomar um financiamento ou não, comprar ou alugar, né? Quando você tem essa consciência, você consegue fazer melhor as escolhas. Tá bom? Então, a educação financeira é muito importante para isso. Vou até um pouco mais rápido, por conta de que a gente tem um horário mais curto. E o que a gente veio fazer aqui, né? Então, a questão aí agora é existencial mesmo, né? Nós nascemos por quê, né? Eu acho que uma das grandes coisas é realizar os nossos sonhos, né? Cada um aqui de vocês tem os seus sonhos, e eu acho que se a gente não conseguir realizar os nossos sonhos, não tem muito sentido um pouco essa vida, né? Então, assim, e a educação financeira traz essa organização para a gente chegar lá. E se eu pudesse falar uma contribuição para vocês de educação financeira que a gente deve fazer, é isso, é controle, é controlar o nosso orçamento. Então, assim, se eu pudesse dar só um conselho, seria esse. Coloca no papel, seja numa agenda, seja numa planilha Excel, seja no guardanapo, o que eu ganho e o que eu gasto. Vocês vão ver que é libertador. Porque primeiro que todo mundo tem aquela resistência, né? Toda vez que eu pergunto, não sei não, gasto lá, eu sei que não sobra muito, mas assim, você olhar para esse orçamento e enxergar, por exemplo, que você gasta 20% da minha receita, eu gasto com isso, 30% eu gasto com isso, 10% eu gasto com aquilo, é muito importante, porque você passa a ter a consciência de onde está indo o seu dinheiro e o que você pode fazer para ir de encontro a isso. E o próximo passo da educação financeira, depois que você consegue controlar o seu orçamento e, claro, ser um poupador, ou seja, sobrar dinheiro, né? Qual é o próximo passo? É investir. Né? É investir o dinheiro para poder você fazer os juros compostos. Vocês conhecem aquela história, todo mundo fala aí de educação financeira, de orçamento doméstico, que a pior dívida é o cartão de crédito, não é isso? Por quê? Porque os juros são altos e são juros compostos. Então, ele vai gerando uma bola de neve muito grande. Por favor, pessoal, prestem bem atenção. O contrário também é verdade. A gente pode fazer essa máquina de juros do cartão de crédito, inverter esse lado e fazer jogar a nosso favor. Quando a gente faz o quê? Investe o dinheiro. Se a gente pegar o dinheiro e investir no longo prazo, essa máquina que é o cartão de crédito de gerar juros e gerar desse tamanho, para fazer com que seus ativos, seus investimentos, fiquem também desse mesmo tamanho. É a mesma lógica, são os mesmos juros. Então, investir é muito importante.
Se eu fizer uma conta para vocês aqui de alguém que começa a investir, sei lá, R$1.000 por mês e chega a 1 milhão, com certeza ele aplicou 20% de dinheiro, 80% a juros compostos. Entende? Então, o poder dos juros compostos realmente é muito forte. E investir é muito importante. Mas por que a gente não investe? Várias crenças a gente tem, né? Crenças limitantes, inclusive. Tipo, dinheiro é ruim, só fica milionário quem rouba, sei lá, quem tem dinheiro não entra no céu, né? Tem dinheiro é ruim, né? Então tem várias crenças, e a própria procrastinação também, deixa para amanhã, quando eu me formar eu vou começar a juntar minha poupança. Quando eu falo poupança, por favor, não é caderneta de poupança, pessoal, que não é um bom investimento para a gente aqui no Brasil. Mas quando eu me formar, quando o meu filho entrar na faculdade, quando sempre jogando lá para frente e não cuida. E ao longo da reta de investimento, de planejamento financeiro, o tempo é um quesito muito, muito, muito importante. Bom, e aí, como eu falei, se a gente cuida do dinheiro, ele passa a jogar a nosso favor, né? Ele passa a trabalhar, gente, e muitas pessoas começam a diminuir o ritmo de trabalho no final, porque já não precisa, já está chegando com a poupança, os ativos que estão juntando já estão tão suficientes que você pode diminuir a carga de trabalho. Eu tenho muitos clientes médicos que aí o sonho do médico é assim, pelo menos da maioria dos meus clientes é trabalhar o famoso TQQ, né, que é terça, quarta e quinta. Então o primeiro objetivo do médico é esse, ele não quer trabalhar nem na segunda nem na sexta. E ele consegue isso quando ele trabalha muito, plantão, vai juntando, daqui a pouco ele consegue desacelerar. Por quê? Porque o dinheiro está trabalhando no lugar dele. Bom, e o primeiro passo que é? Primeiro passo. É claro que os dados da reserva financeira. Imprevistos acontecem. Então, não é o caso de quem é servidor público, que tem uma certa, eu diria, estabilidade, mas a maioria da população não é. E o primeiro passo é criar essa reserva de emergência. É um dinheiro que fica ali para alguma eventualidade não programada, seja ela negativa ou positiva. Negativa do tipo, perdi emprego, morreu alguém ficou com uma doença grave, alguma coisa você vai ajudar, né? Eu sempre falo assim e olho de forma 360, né? Porque, por exemplo, no meu caso, né? Se minha mãe precisar, eu vou ajudá-la. Então, não tenho que olhar só para mim, né? Quem tem aquele cunhado que vai deitar no sofá da casa se ele ficar desempregado, tem que colocar ele também no planejamento financeiro. Bom, aposentado, mas depois ele senta e ele não quer sair mais. E depois a aposentadoria, né? Criar o que a gente chama de independência financeira, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que eu junte um dinheiro, um montante, um ativo suficiente para que ele... É verdade, né? É verdade. Para que junte uma poupança para que esse ativo, ao final de alguns anos, gere uma renda mensal vitalícia e eu não precise mais trabalhar pelo dinheiro. Né? Se talvez não seja uma realidade para vocês, mas com certeza para os filhos, netos de vocês, é importante acordar para esse momento de cuidar, de ser protagonista e tomar para si a responsabilidade de cuidar, né, do futuro da aposentadoria. De novo, a aposentadoria do servidor é diferente, mas a aposentadoria de quem do regime geral, aí, o INSS, temos grandes complicações, né? Eu estou nele aí. Bom, o Warren Buffett traz essa frase aí que eu acho bacana, o maior investidor do mundo. Eu queria dividir com vocês. O melhor investimento que a gente pode fazer é em nós mesmos, a título de conhecimento. Então, infelizmente, como eu falei, a educação financeira não chega para a gente, não chegou na nossa grade curricular, e agora já está tendo eventos. Na semana passada eu tive a oportunidade de participar da a quinta semana nacional de educação financeira. Então, é um evento promovido pelos órgãos reguladores CVM, Banco Central, no intuito de promover a educação financeira para a sociedade. Eu dei diversas palestras aqui em Salvador falando sobre o tema, mas está começando agora. Então, é possível que nossos filhos, netos, bisnetos tenham educação financeira. Mas e esse gap de quem não teve? O que fazer? Estudar. Estudar, procurar profissionais como eu para aconselhar, mas tomar para si, não deixar, né, estou indo, é assim mesmo, um mês eu pago, um mês eu não pago, um mês eu invisto, outro mês não invisto. Eu não gosto de deixar muito assim ao sabor das outras pessoas, ok? Bom, e aí, claro, talvez até a temática do que a gente vai conversar aí no debate, de vamos antecipar ou não, e vamos investir em quê com esse dinheiro, ou alguns vão pagar as dívidas, né? Mas outros vão sobrar uma questão para investir para lá para frente. E aí, de novo,
Qual é o melhor investimento? Não existe essa resposta pronta, né? A resposta é depende, né? Depende de quê? Do seu perfil. Então, vão ter pessoas com perfis mais conservadores, outros mais arrojados. Então, não tem um perfil certo. É muito importante você se conhecer. Então, o autoconhecimento é muito importante nesse momento, que você, a partir daí, você consegue entender que risco você quer assumir. A gente vive um momento no Brasil hoje interessante, por um lado, ruim por outro. Bom para o Brasil, porque a gente tinha a nossa taxa Selic lá atrás a 14,25% e ela caiu até 6,5% agora. É a taxa básica de juros da nossa economia. Então, lá com 14, um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, era fácil ganhar dinheiro, né? Sem risco. A gente comprava um título público, o famoso Tesouro Direto que vocês conhecem, remunerado a mais de 1% ao mês, né? 14% ao ano, então estava tranquilo. Quando essa taxa cai para 6% agora, imagine que aqui é a caderneta de poupança e título público são os ativos menos arriscados que tem, e ali eu estou caminhando na direção do risco, e lá eu tenho o mais arriscado, que é Bolsa de Valores ou derivativos. Então, a gente tem que, para conseguir rentabilidade agora, andar um pouco na direção do risco. Estou dizendo que a gente tem que comprar Bolsa de Valores e derivativos, não, mas tem que andar na direção do risco para ter juros agora, para ter algum rendimento agora de algum ativo. Então, é conhecer o cenário que você está inserido e os produtos. Cada produto tem risco, um tem risco, outro não tem risco, outro tem proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, outros não tem. Então, é muito importante esse estudo para entender. E, claro, por último, a diversificação. Né? Sempre diversificar, que a gente lembrar da nossa avó lá, que falava, não coloque todos os ovos, né, na mesma cesta. Por fim, já concluindo quase, falar do planejamento financeiro. De novo, se eu puder deixar um conselho, tomar para si a responsabilidade das suas finanças e tentar passar isso para os filhos, netos e tudo mais. Ou seja, fazer um orçamento financeiro, entender, porque tem muita gente que fala assim, Henrique, eu consigo economizar 30% do que eu ganho. Tem gente que fala que consegue 10%, conheço gente que consegue 50%. Bem fantástico. Mas, assim, primeiro é importante saber onde você quer chegar. Porque, assim, por exemplo, sei lá, eu posso citar um exemplo de um médico aqui que conseguia economizar 15 mil reais por mês. Ele conseguia economizar. Quando a gente fez as contas e desenhou o planejamento financeiro dele, ele entendeu que ele só precisava de 10. E esses 5 mil faz uma diferença no momento presente, porque economizar para o futuro é abrir mão de satisfação, de um cinema, de uma viagem, de uma coisa no presente. Então, essa questão é muito importante você saber quanto, né? Quanto economizar. Vocês, só para a gente ver aqui uma porcentagem, vocês acham que quantos por cento a gente deve economizar? Ou seja, receita, despesa, tem que sobrar quanto aqui embaixo? 20%. A média todo mundo fala que é 30%. Sabe qual é a minha conta? A minha conta tem que sobrar 0. Aí alguns vão levantar, pô, Henrique, eu estou certo aqui então, eu estou sobrando 0 do meu salário aí. Não é nesse sentido. Qual é o sentido? Primeiro, receita, o que eu ganho. Depois, os meus sonhos, os meus investimentos, a minha aposentadoria. Depois, os gastos. É diferente, pessoal, porque você muda o mindset de poupar para investir. Poupar é o que sobra. Então, você primeiro recebe, gasta tudo, sobra. Se não sobrou nada, você não investe. Então, é diferente. Qual é o meu sonho? Quanto eu preciso economizar para o meu sonho? São R$500 por mês? R$1.000 por mês? 5 mil por mês? Cada um tem realidade. Então, primeiro isso. Depois, o que sobrar, aí eu vou adaptar as minhas despesas a isso. Opa, não está cabendo, então esse apartamento está muito grande, o carro está muito caro, e aí você vai se adaptando à sua realidade. Ou então, vamos aumentar as receitas. Será que eu tenho habilidade para desenvolver uma outra atividade que eu consiga remunerar? Sei lá, fazer brigadeiro e vender. E aí cada um tem uma arte, tem uma criatividade, entende? Mas sim, esse conceito de poupar para investir é muito importante, virar esse mindset. Se eu puder deixar 2 contribuições, são essas. Um, o orçamento, a segunda é a questão do planejamento financeiro e de mudar esse de poupar para investir. Sei que a gente está com tempo reduzido, vou finalizar nesse slide. E aí, assim, o quanto você está disposto a transformar a sua vida, né? Porque aí algumas pessoas falam, Henrique, eu não tenho disciplina para poupar. Eu falo, beleza, então você não tem sonho. Porque quando você tem um sonho lá na frente, você quer realizar, você faz. Não tem disciplina certa. Bom, era isso que eu tinha para falar. Vou abrir agora nosso debate aí para a gente discutir os assuntos mais específicos aí, agradecendo a participação aqui no evento, que para mim foi fabuloso.